Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, de forma bem prática e objetiva, nós vamos ter uma aula sobre pontuação. Na verdade, uma aula completa, uma mega aula sobre pontuação. Nós vamos abordar todos os elementos de pontuação, beleza? Então, já se inscreva no canal, vem comigo. Olha só, hoje nós vamos falar basicamente de 10 elementos da pontuação. 10, Laércio. Isso, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso tudo, professor? Isso, nós vamos falar hoje, olha só. Quando você tem que utilizar a vírgula, beleza? E aí, basicamente, eu vou apresentar 10 casos em que você tem que utilizar a vírgula. Nós vamos falar hoje também sobre ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Então, basicamente, aqui a gente vai colocar, ó, 2 casos em que você vai ter que utilizar ponto e vírgula. Nós vamos falar também hoje sobre dois pontos. Quando você tem que utilizar 2 pontos, basicamente nós temos aí 4 situações em que vocês vão ter que utilizar 2 pontos. Vamos falar hoje também, olha só, sobre reticências. Ok? Quando você deve utilizar reticências, e aí eu vou colocar aqui, ó, 3 casos específicos que vocês vão saber hoje quando devem utilizar esse elemento de pontuação, certo? O quinto item que nós vamos falar hoje é sobre, né, ponto, olha só, ponto de interrogação. Interrogação. E aí, basicamente, a gente vai ter uma situação bem tranquila que quase todos já sabem, tudo bem? O sexto item que a gente vai trabalhar hoje é o ponto de exclamação. Deixa eu anotar aí, ó. Ponto de exclamação, que é outro item que a gente vai discutir hoje. Basicamente, a gente tem uma situação também quando a gente fala em ponto de exclamação, beleza? O sétimo item que nós vamos conversar hoje é sobre ponto final. Item 7, ó, ponto final. Quando você deve utilizar o ponto final. Então, basicamente, a gente tem um caso aí específico também que você já conhece, beleza? O oitavo item de pontuação que nós vamos trabalhar nesta aula, nós vamos falar sobre aspas. Olha só, aspas. Quando você deve utilizar as aspas? E, basicamente, a gente tem 4 situações, tudo bem? 4 situações em que vocês vão utilizar as aspas, beleza? Vamos falar também, olha, sobre os parênteses. Então, quando eu tenho que utilizar os parênteses, professor Laércio, eu vou colocar aqui, ó, 3 casos hoje que nós vamos conversar em que você deve utilizar os parênteses. Parênteses e travessão, o último item, ó, travessão. Basicamente, são 2 situações em que você vai utilizar esse elemento de pontuação. Então, quando a gente fala de pontuação, basicamente são esses elementos que você tem que dominar, né? Então, se cair em concurso público, em vestibular, em programa de avaliação seriada, no Enem, são esses elementos dentro da pontuação que você tem que dominar, beleza? Então, vamos começar pela vírgula. Vem comigo. Então, vamos iniciar a nossa mega aula sobre pontuação falando sobre vírgula. Então, tá aí, vírgula. Lembrando que quando a gente fala de vírgula, né, eu vou destacar 10 casos em que você vai ter que utilizar a vírgula, beleza? Vem comigo, olha só. O primeiro caso está aí na tela, ó. Caso 1. Para separar numa enumeração os termos com a mesma função sintática. Como assim, Laércio? Quando você tem uma enumeração e tem vários termos que eles têm a mesma função sintática, você vai colocando vírgula. Olha só, eu tenho aí, ó. O rapaz comprou malas, vírgula, cobertores, vírgula, roupas e sapatos. Aí aqui no último eu não vou utilizar a vírgula, vou utilizar o quê? O ezinho. O que é o e? E é uma conjunção aditiva. E aí, basicamente, né, nessa enumeração, eu vou separando por vírgulas e o último elemento e o penúltimo eu vou utilizar o conectivo e. Este é o primeiro caso em que você deve utilizar a vírgula para separar elementos que têm a mesma função sintática, aí no caso uma enumeração. Este caso é bem tranquilo, ok? Bom, o segundo caso, está aí na tela, ó. Segundo caso em que você vai ter que utilizar a vírgula. Presta atenção, olha só. Para isolar determinados elementos, como aposto, vocativo e termos repetidos dentro da estrutura sintática, dentro da oração, do período. Então, olha só, eu utilizei 3 exemplos. Vamos analisar cada um deles. No primeiro, nós vamos falar sobre o aposto. No segundo, o vocativo. E no terceiro, nós temos termos repetidos. Olha só, no primeiro.
Conheci Fernanda, moça simpática e educada. Moça simpática e educada aqui, ó, vai ser o meu aposto. Aposto. Lembrando que aposto é um dos termos da oração. E para saber vírgula, você tem que saber sintaxe, tem que saber quais são os termos da oração para saber se vai colocar vírgula lá ou não. Neste caso, conheci Fernanda, moça simpática e educada. Moça simpática e educada é uma característica aqui, ó, de Fernanda. É a característica do aposto, né? Dá uma informação a mais a um determinado termo dentro da oração. Então, olha só, aqui eu vou separar por vírgula, beleza? Porque eu tenho um termo, um elemento aí que vai se chamar de aposto. Moça simpática e educada é o meu aposto. Tudo bem? Olha o segundo exemplo. Eu tenho, ó, Maria, venha para a aula. Maria aqui vai ser o meu vocativo. Se você sabe quais são os termos da oração, você sabe que o vocativo, a função dele é como se fosse um chamamento, não, né, dentro da estrutura. Então eu tenho, ó, Maria, venha para a aula. E aí eu vou separar por vírgula. Lembrando que o aposto, o vocativo, é um dos elementos que não tem relação sintática com os outros termos da oração. Por isso que nós temos os termos essenciais, os termos acessórios e os termos integrantes. E o vocativo não vai entrar em nenhum desses termos, porque ele não tem uma relação sintática com os outros termos da oração. Tranquilo? Olha só o terceiro exemplo. E aí nós vamos falar sobre termos repetidos dentro de uma estrutura. Então, se você repete, para dar ênfase, né, você vai utilizar a vírgula. Olha só. Nada, vírgula. Nada vai me separar. E aí eu tenho duas palavras aí, né? Nada e nada. Eu vou separar por vírgula. Tranquilo, né? Este é o segundo caso, beleza? Terceiro caso, Laís, qual é? Tá aí na tela, olha só. Para separar nomes de lugar em datas e endereços. E aí a gente sabe, né? Você colocou aqui, ó, a data e o local. Local, Brasília. Então tem aqui, ó, local, vírgula, e aí você coloca a data. Local, Brasília, data 12 de junho de 2020. Aí aqui você vai separar por vírgula o local da data, né? Então, quando você está escrevendo uma correspondência ou alguma informação que você tem que datar, aí você utiliza a vírgula neste caso. Beleza? Tranquilo? Vamos para o quarto caso, olha só, em que você deve utilizar a vírgula. Tá aí na tela, ó. Para indicar a supressão do verbo. E aí a gente tem uma figura de linguagem sintática que a gente chama de zeugma. Zeugma, basicamente, é uma figura de linguagem que vai abordar a questão sintática. Porque quando a gente fala de figura de linguagem, a gente tem figuras sonoras, figuras semânticas e figuras sintáticas. As sintáticas vão trabalhar ali com a estrutura. Então, o zeugma é uma figura de linguagem. Então, você vai utilizar a vírgula na supressão do verbo quando você quiser fazer, né, utilizar o zeugma aí na sua estrutura. Aqui no canal tem um vídeo completo sobre figuras de linguagem. Eu vou deixar aqui na descrição, beleza? Então, vem comigo, olha só. Eu tenho um exemplo aí, ó. Na mensagem, um convite. Venha para a festa. Aí aqui eu utilizei a vírgula, tá vendo? Utilizei a vírgula aí, porque eu omiti o verbo. Se eu quiser tirar a vírgula, eu vou colocar um verbo aqui. Qual é o verbo que vai caber aí? Ó, o verbo havia, certo? Na mensagem, havia um convite. Aí, se eu coloco o verbo, eu tenho que eliminar a vírgula. E aí eu elimino o zeugma, que é o quê? A supressão, a omissão do verbo dentro de uma estrutura sintática. E neste caso eu posso colocar a vírgula, né? Essa é uma possibilidade de construção. Por isso que a gente está falando de sintaxe, de construção textual, a relação que as palavras têm dentro de um contexto. Beleza? Vem comigo para o caso 5. Beleza? Tá aí, ó. Quando você tem que utilizar a vírgula? Caso 5. Tá aí na tela, ó. Para separar palavras ou expressões explicativas. Separar palavras ou expressões explicativas. Aí no exemplo eu coloquei a expressão ou seja. Por exemplo, isto é, também é uma expressão explicativa. Eu tenho assim, ó, decidi ter mais qualidade de vida, ou seja, vou parar de fumar. Tá vendo que eu isolei entre vírgulas o ou seja, porque é uma expressão que explicativa. Decidi ter mais qualidade de vida. E aí eu vou falar por quê? Eu vou explicar, dar ênfase. E aí eu coloco, ou seja, vou parar de fumar. Né? Esse ou seja aí é uma expressão explicativa. Por isso que eu vou deixar ela entre vírgulas. Beleza? Tranquilo? Se ficou com dúvida, vai voltando o vídeo para você entender. Aproveite, pegue um caderno, vai anotando, porque são muitas informações. Tudo bem? Bom, sexto caso em que você deve utilizar a vírgula. Está aí na tela, olha só. Sexto caso. Para separar orações coordenadas, aqui a gente está falando de sintaxe, tá?
sintaxe, né? As orações coordenadas e subordinadas são uma área da gramática que você tem que dominar para saber vírgula, porque senão você vai ter muita dificuldade, tudo bem? Então tá aí, ó, para separar orações coordenadas assindéticas, são aquelas que não têm conjunção, e orações coordenadas sindéticas não ligadas pela conjunção aditiva. Então eu tenho um exemplo aí, ó, a Lula pagou a conta, vírgula, levantou-se, vírgula, dirigiu-se ao estacionamento. Aí eu tenho orações coordenadas assindéticas, por exemplo, que não são ligadas por conectivo, não tem conjunção, não tem sindetismo, por isso que não são sindéticas, são assindéticas. E aí eu poderia colocar o e no lugar da vírgula, né? A Lula pagou a conta e levantou-se e dirigiu-se ao estacionamento. Mas aí eu posso utilizar a vírgula neste caso, separando orações coordenadas assindéticas e também orações coordenadas sindéticas quando não são ligadas pela conjunção aditiva. Por exemplo, conjunção aditiva e, mas também, né, são conjunções aditivas. Beleza? Este é o sexto caso. Vamos para o sétimo? Agora, olha só. Sétimo caso em que você deve utilizar a vírgula. Está aí na tela. Quando? Para separar orações coordenadas sindéticas ligadas pela conjunção aditiva e quando apresentam sujeitos diferentes. Aí aqui é um caso bem peculiar, porque alguns alunos me perguntam, professor Laércio, eu posso utilizar a vírgula e também a conjunção e? Pode. Neste caso aqui, ó, quando você tem duas orações e elas têm sujeitos diferentes. Olha só, eu tenho aí, ó, minha irmã desfez suas malas e meu irmão arrumou as dele. Eu tenho aqui, ó, minha irmã vai ser o sujeito dessa primeira estrutura aqui, tudo bem? E meu irmão vai ser o sujeito dessa segunda estrutura. Aqui eu tenho duas orações, e aí por isso que eu utilizei tanto a conjunção aditiva e a vírgula, porque eu tenho duas orações e elas são independentes em todos os sentidos. Cada uma tem o seu sujeito próprio. Então, neste caso específico, eu vou poder utilizar a vírgula e a conjunção aditiva e. Ficou claro? Ficou, né? Então, vamos para o caso 8. Oitavo caso em que você tem que utilizar a vírgula. Está aí na tela, olha só. Vírgula, oitavo caso. Quando? Para separar orações subordinadas adjetivas explicativas. Então, perceba, você tem que dominar a sintaxe. Orações coordenadas, sindéticas e assindéticas, orações subordinadas, substantivas, adverbiais e adjetivas. Neste caso, as adjetivas. E as adjetivas são divididas em dois grupos, as explicativas e as restritivas. As explicativas vão vir aí, né, isoladas entre vírgulas. Olha só, eu tenho um exemplo. O primo de Fernanda, que vive no exterior, vai voltar para Brasília. Aqui eu tenho um pronome relativo, né? O qual vive no exterior vai voltar para Brasília. Neste caso, eu tenho aqui, ó, que vive para Brasília é uma oração subordinada adjetiva explicativa. Tá aqui, oração subordinada adjetiva explicativa. Neste caso, eu vou isolar por vírgulas. Olha só, coloquei uma vírgula aqui, outra vírgula aqui. Beleza? Fácil, né? Vamos para o caso 9 em que você deve utilizar a vírgula. Olha só. Tá aí na tela. Caso 9. Para separar orações subordinadas adverbiais. Lembrando, quando a gente fala em orações adverbiais, a gente tem 9 tipos. Isso tudo é isso, 9 tipos. As orações subordinadas adverbiais: causais, consecutivas, comparativas, conformativas, finais, temporais. Temos 9 tipos, beleza? E aí, desenvolvidas ou reduzidas, aí são 2 tipos, né, das estruturas, quando vem antes da principal. Então, basicamente, quando a principal vem depois da subordinada. Olha só, aqui eu tenho: como recebeu uma boa grana de indenização, Leonardo pôde refazer a vida. Então, aqui, ó, Leonardo pôde refazer a vida vai ser minha oração principal. E aqui, como recebeu uma boa grana, iniciado pelo elemento como, vai ser minha oração subordinada adverbial. Neste caso, eu tenho o quê? Uma ordem inversa. Quando eu tenho essa ordem inversa, aí eu vou separar por vírgula. Por quê? Porque eu estou dizendo que a oração, o período está na ordem indireta, beleza? E aí é o caso 9. Você vai colocar uma vírgula ali, separando a oração principal e a oração subordinada. Se você coloca na ordem direta, aí você pode tirar a vírgula. Beleza? Tranquilo? Então, vamos para o último caso em que você deve utilizar a vírgula. Olha só. 10º caso em que você deve utilizar a vírgula. Tá aí, ó. Para separar orações intercaladas ou interferentes.
que quer dizer isso, Laércio? Orações intercaladas ou interferentes. Quando a gente tem uma estrutura, eu coloco uma frase lá no meio, uma oração, que ela não tem uma relação direta de sentido com esta oração, mas eu meio que quebro uma e coloco um elemento. Se eu faço isso, eu coloco entre vírgulas, eu coloco ela isolada. Olha só um exemplo, eu tenho aí, ó. Estes dados, disse ele, não são verdadeiros. Né? Basicamente, se eu tirar o disse ele aqui, vai ficar estes dados não são verdadeiros. Mas eu coloco o disse ele aí, ó, que é uma oração intercalada, que ela interfere na estrutura. Neste caso, eu vou isolar por vírgulas, né? Para dar essa informação. Eu poderia colocar assim, né? Ó, disse ele, 2 pontos. Que é outro elemento que a gente vai estudar hoje, 2 pontos, tá? Estes dados não são, eu poderia colocar aqui, ó, estes dados não são verdadeiros, ok? Aí, neste caso aqui, eu coloquei o disse ele, não foi no início, ó, no meio. E aí, por isso que eu tenho que isolar esse termo entre vírgulas, beleza? Então, são as 10 situações que você tem que utilizar a vírgula. Se ficou com dúvida, volta o vídeo, assista com calma, tudo bem? Lembrando, para saber vírgula, né, dentro da pontuação, a vírgula é a mais difícil. Por quê? Porque você tem que ter um repertório de análise sintática, né, de conhecimento gramatical relacionado à sintaxe, para poder saber se vai colocar vírgula ou não, beleza? Então, vamos para o próximo elemento de pontuação. O segundo elemento de pontuação que nós vamos conversar hoje é sobre ponto e vírgula, beleza? Professor Laércio, quanto eu tenho que utilizar ponto e vírgula? Tá aí na tela, olha só. Vamos aqui destacar né? O primeiro caso, basicamente, são 2 casos em que você vai utilizar ponto e vírgula. Olha só, você vai utilizar para separar em um período extenso as partes que já tenham orações separadas por vírgula. Então, vamos pensar o seguinte, você tem um período, um parágrafo muito longo, e aí você não quer colocar um ponto final para quebrar a ideia ali, mas também o parágrafo já tem várias vírgulas e você não quer repetir a vírgula, aí você coloca o ponto e vírgula, que é uma pausa maior que a vírgula e menor que o ponto final. Olha só o exemplo que eu separei para vocês. Está aí na tela. Olha só, eu tenho aí. Exemplo. Por anos, eu utilizei vírgula aqui. Desejei comprar um guarda-chuva e um chapéu. Aí eu utilizei outra vírgula aqui. Pois me pareciam objetos elegantes. Aqui eu não quero colocar um ponto final. Eu quero continuar com a ideia e estrutura da minha estrutura sintática aí, né? E eu utilizo o ponto e vírgula, que é uma pausa, basicamente, maior que a vírgula e menor que o ponto final. Aí eu utilizo ponto e vírgula e continuo minha estrutura. Ao possuí-los, vírgula, porém, vírgula, não me senti mais feliz. Né? Então, a gente orienta que você não escreva períodos muito longos, porque a possibilidade de ficar confuso é muito grande. Mas se você tem essa habilidade e acha que vai ficar legal, utilize um ponto e vírgula ali no meio da estrutura para dar uma pausa maior que a vírgula e menor que o ponto final. Tudo bem? Vamos para o segundo caso, lembrando que são 2 casos quando a gente fala em ponto e vírgula. O segundo caso, quando a gente vai utilizar ponto e vírgula, é o seguinte, ó, para separar em enunciados enumerativos os diversos itens. Então, a gente tem vários itens que a gente quer, né, separar. E aí a gente não vai utilizar vírgula, vai utilizar ponto e vírgula. Normalmente, esses itens eles vão vir depois de 2 pontos. Olha só, eu tenho aí. Entre as normas do condomínio, em relação ao uso da garagem, vigoram as seguintes. Utilizar somente a vaga do apartamento, aí eu utilizei ponto e vírgula, separando esse enunciado enumerativo. Fechar a porta da garagem, ponto e vírgula. Não deixar os objetos nas vagas. Aqui você vai utilizar ponto e vírgula, beleza? Basicamente, são esses 2 casos em que você vai utilizar ponto e vírgula. O nosso terceiro elemento de pontuação que nós vamos estudar neste vídeo são os 2 pontos aí, ó. Terceiro elemento, 2 pontos. Beleza. Professor Laércio, quando eu tenho que utilizar 2 pontos? Basicamente, como eu falei lá no início do vídeo, nós temos 4 situações em que vamos utilizar 2 pontos. Tá aí a primeira, né? O primeiro caso, olha só. Para introduzir uma fala. Então, isso é bem tranquilo de identificar e saber que a gente tem que utilizar 2 pontos. Então, eu tenho aí o exemplo, olha só. A menina exclamou: falta-me coragem para segui-lo. E aí, antes de introduzir uma fala, eu coloco 2 pontos aqui, né? Meio que dizendo que depois desses 2 pontos vai ter uma fala que não é a minha. E aí, eu coloco, né, se é uma fala de outra pessoa, entre aspas, que é outro elemento que a gente vai estudar já neste vídeo, beleza? Então, esse primeiro caso aí, introduzir uma fala, coloco 2 pontos antes da fala, tudo bem? O segundo caso é o seguinte, ó.
Segundo caso, para introduzir uma citação, bem parecido com o anterior. Então, tem aí, ó, na placa constava o seguinte, 2 pontos. O que tinha na placa? E aí eu coloco a citação. Se for dirigir, não beba. Neste caso, utilizei 2 pontos, bem parecido com o anterior, né? Beleza. O terceiro caso está aí, ó. Terceiro caso em que você deve utilizar 2 pontos para introduzir uma enumeração. E a gente já viu isso quando a gente está falando em vírgula e ponto e vírgula. Olha só. No cardápio havia muitas opções. Aí eu coloco, ó, os 2 pontos aqui. Para citar, colocar as numerações. Então eu tenho aí, ó, as carnes, peixes, frango e ovos. Ponto final aqui. Neste caso aí, ó, eu tenho 2 pontos, né? Para introduzir uma enumeração. No cardápio havia muitas opções. Eu utilizo 2 pontos aí. Bem fácil também de identificar, tudo bem? E vamos para o último e quarto caso em que você deve utilizar 2 pontos. Quando, Laércio? Está aí na tela, ó. Para introduzir uma explicação, um resumo ou uma consequência do que foi dito antes. Então tem aí, ó. Na semana seguinte, aconteceu algo inesperado. E aí, para explicar o que foi isso inesperado, eu utilizo 2 pontos. Está aqui, ó, 2 pontos. Ele conseguiu um trabalho muito bom. Então, ele conseguiu um trabalho muito bom, vai explicar o que foi essa questão inesperada. E aí, o quê? 2 pontos vai introduzir uma explicação, um resumo ou uma consequência do que foi dito antes. No caso, a palavrinha aí, inesperado. Beleza? Então, basicamente, são esses 4 casos em que você vai utilizar 2 pontos. Tudo bem? O quarto elemento de pontuação que nós vamos estudar neste vídeo está aí na tela, ó, reticências, beleza? Aí você me pergunta, Laércio, quando eu devo utilizar reticências? E aí no início do vídeo eu falei que nós temos basicamente 3 casos em que você vai utilizar, né, esse elemento de pontuação, reticência. Então olha só, primeiro caso aí, para indicar suspensão de pensamento. E aí eu tenho uma citação da nossa grande escritora Clarice Lispector. Ela fala o seguinte, ó o exemplo, acompanha comigo. Essa capacidade de atingir, de entender, é que faz com que eu, por instinto de quê? E ela continua. Procure um modo de falar que me leve mais depressa ao entendimento, né? Então, basicamente, ela utilizou aqui, ó, reticências quando ela quer indicar uma suspensão, uma pausa, um prorrogamento do pensamento. E aí, este é o primeiro caso em que nós vamos utilizar reticências, beleza? O segundo caso está aí na tela, olha só. Tá aí, segundo caso em que você deve utilizar esse elemento de pontuação, reticências, para indicar dúvida, surpresa ou excitação. Então tem, ó, e as obras de Taboquinha? A igreja? Já haverá igreja nova? Ou seja, aqui eu utilizei, ó, né, aqui, reticências, esses 3 pontinhos, para indicar justamente isso, né, uma questão de dúvida, surpresa, excitação. Caramba, já vai estar pronta a igreja. Então, neste caso aqui, nessa estrutura, a igreja, já haverá igreja nova? Eu utilizei aqui, ó, reticências para dar essa ideia, para indicar essa ideia, beleza? E o terceiro caso que nós vamos utilizar, reticências, está aí na tela, olha só, para indicar ironia. Então, quando eu quero ser irônico, utilizar essa figura de linguagem aí, né, figura semântica, eu utilizo aí reticência. Então, coloca assim, ó. Exemplo, o Dário virá mesmo desta vez? Até parece, ou seja, eu estou sendo irônico, estou utilizando essa figura de linguagem, de semântica e de pensamento, a ironia. Então, neste caso também, eu vou poder utilizar as reticências, beleza? Então, são nestes 3 casos, ok? Bom, outro elemento de pontuação, e esse a gente conhece muito bem, né, que é o ponto de interrogação, está aí na tela, ponto de interrogação. Basicamente, você vai utilizar em frases interrogativas diretas, e aí fica muito fácil de identificar quando você tem que utilizar esse elemento de pontuação, quando você está fazendo uma pergunta, tem uma pergunta, uma frase interrogativa. E eu coloquei um exemplo bem fácil para vocês entenderem, olha só. Você já é inscrito no canal do professor Laércio, e aí eu fiz uma pergunta, por isso que eu coloquei o ponto de interrogação. Aproveitando esse exemplo, aproveite para se inscrever no canal agora, tá? Se não é inscrito, se inscreva e envie para os colegas, né, acompanhar aqui o nosso canal Gramática e Redação com o professor Laércio, tem muito vídeo bacana, beleza? Então, ponto de interrogação é só um caso. Aqui a gente só tem um caso, que é quando você vai ter frases interrogativas diretas aí. Você vai fazer uma pergunta e aí, é claro, você vai colocar este elemento de pontuação, beleza? O sexto elemento de pontuação que nós vamos estudar neste vídeo
Tá aí na tela, olha só, ponto de exclamação. Laércio, quando eu devo utilizar esse ponto, essa pontuação aí, o ponto de exclamação? Bem fácil. Eu coloquei uma situação aí, mas eu coloquei dois exemplos, olha só. Você vai utilizar quando você tiver uma interjeição, que é uma das 10 classes de palavras, e ela vai entrar ali nas classes invariáveis. Tem um vídeo sobre classe de palavras aqui, aula completa de 1 hora. Eu vou colocar aqui na descrição também para você assistir, beleza? Ou também quando você tiver uma frase exclamativa. Então, eu coloquei um exemplo de interjeição e de uma frase exclamativa. Olha só. Eu tenho um exemplo aí, nossa, e aí eu utilizo um ponto de exclamação, né? Porque essa classe de palavra, a interjeição, ela apresenta emoção, né, sentimentos, e aí a gente vai utilizar, né, o ponto de exclamação, beleza? E também uma frase exclamativa, ó, saia do meu carro! Eu estou dando uma ordem aí, uma frase exclamativa, neste caso eu também estou utilizando esse elemento de pontuação bem tranquilo, ok? O 7º elemento de pontuação que nós vamos estudar hoje está aí na tela, olha só, ponto final. Aí você me pergunta, Laércio, quando eu tenho que utilizar o ponto final? Bom, esse aqui é o mais fácil, né? Você vai utilizar o ponto final quando você encerrar um período, né? Beleza? Então tá aí, ó. A gente só tem um caso, que é isso aí, ó, no final de um período. E lembrando que período é o quê? É da letra maiúscula até o ponto final. Então, quando a gente fala em período, a gente está falando aí, ó, de período simples, certo? Quando a gente tem só uma oração, e período, olha só, composto. Quando a gente tem 2 ou mais orações. Então, perceba, quando a gente fala de pontuação, basicamente a gente está falando de sintaxe o tempo todo, né? De sujeito, objeto, do aposto, vocativo, período simples, período composto. Ou seja, você tem que saber sintaxe para saber pontuação. Por isso que pontuação é um conteúdo, às vezes, difícil, né? O aluno saber se tem vírgula ou não é fácil, porque tem que dominar essa área da gramática que é a sintaxe. Olha só o exemplo que eu coloquei aí, bem simples, né? Laércio é um professor de língua portuguesa. Então, letra maiúscula eu inicio o meu período e o ponto final eu vou finalizar o meu período. Beleza, período da letra maiúscula até o ponto final, ok? O nosso 8º elemento de pontuação que nós vamos estudar neste vídeo está aí na tela, ó, aspas. Laércio, em quais ocasiões eu devo utilizar aspas? Bom, basicamente são em 4 casos, ok? 4 casos que você vai utilizar as aspas. Beleza, tá aí o primeiro caso. Para indicar o início e o fim de uma citação. Beleza, isso é fácil. Você vai fazer uma citação, você vai colocar entre aspas, dizendo que aquela frase ou aquela estrutura não é sua, entendeu? E aí você utiliza as aspas, meio que uma licença, então, né? Bom, eu peguei uma frase aí do nosso grande pedagogo, professor, né, pesquisador, Paulo Freire. Então tem aí, ó. Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor. Olha só que frase de efeito, né? Grande pensador Paulo Freire. Bom, aqui ele utilizou aspas aqui e aqui. Aqui no início e no fim de uma citação. Então, se você está escrevendo um texto, um artigo, fazendo uma resenha e quer colocar uma frase que não é sua, você vai fazer uma citação e normalmente, se for na ordem ali dentro do texto, você vai colocar o quê? As aspas para sinalizar o início e o fim dessa fala que não é sua. Beleza? Este é o primeiro caso. O segundo caso está aí, ó, quando utilizar as aspas para destacar uma palavra ou expressão. Então, você quer destacar uma palavra, não quer colocar em negrito, ou às vezes está escrevendo, né? Não tem como colocar negrito nem itálico. Você faz o quê? Você coloca aspas, olha só. Eu tenho um exemplo aí, ó. O verbo ficar vem adquirindo novos significados. Tá vendo que eu peguei o verbo ficar e coloquei entre aspas, olha só, aspas aqui, para quê? Para dar ênfase, destacar essa palavra. Também, ou uma expressão, se eu quiser destacar, né? Então, o verbo ficar vem adquirir novos significados, novos sentidos. Principalmente quando a gente pensa nos jovens, né? A palavra ficar, ela tem outros sentidos, beleza? Bom, o terceiro caso, Laércio, tá aí na tela. Olha só, o terceiro caso em que você vai utilizar aspas para dar outra conotação a determinada palavra ou expressão. Então, quando você quer fugir do sentido denotativo, né? Você não quer utilizar o sentido original da palavra, quer utilizar o sentido conotativo. Inclusive, aqui no canal tem um vídeo sobre isso, denotação e conotação. Eu vou colocar aqui na descrição também para você assistir, beleza? Então, olha só, tem um exemplo aí, ó. Os anjinhos da nossa turma já estão prontos. Quando eu falo anjinhos, eu não quero falar anjinhos, né? Eu quero dar outra conotação. Então, essa palavra está no sentido, ó,
conotativo, beleza? Meio que estou sendo um pouquinho irônico aqui, que já é o próximo caso. Então, neste caso aqui, para dar outra conotação à palavra, eu utilizo aí aspas, né? Então, deixo essa palavra entre aspas, beleza? Este é o terceiro caso. E o quarto caso, lembrando que as aspas são 4 casos, né? Como eu falei lá no início do vídeo, tá aí, para marcar diálogo em substituição ao travessão. Então, eu tenho aí, aquela pessoa mora com você? Perguntou Leidiana. Então, coloquei entre aspas aqui, para falar que é um diálogo, né? Em vez de colocar um travessão aqui para dizer que é uma fala de uma pessoa, eu coloco aspas. Também é um caso em que nós vamos utilizar esse elemento de pontuação. Beleza? Tranquilo? O nono elemento de pontuação, agora que nós vamos conversar, qual é? Tá aí, parênteses. Vamos falar sobre os parênteses. Em quais situações você deve utilizar os parênteses, beleza? Então, vamos colocar aqui, Deixa eu puxar aqui. 3 casos, ok? Em 3 casos, vocês vão ter que utilizar esse elemento aí de pontuação, que são os parênteses, beleza? Olha só. Primeiro caso está aí na tela. Para intercalar uma ideia ou uma oração acessória em um texto. Acessório é aquilo que a gente pode tirar, tá? Lembrando dos termos acessórios da oração. Então, tem aí, exemplo. Houve um discurso. O prefeito, que naquele mesmo ano seria derrubado e preso, disse alguma palavra. Então, perceba que eu coloquei aqui, entre parênteses, essa estrutura aqui, essa ideia, porque eu quis o quê? Intercalar. É uma ideia acessória, é uma informação a mais. Lembrando, né? Adjuntos nos termos da oração são termos acessórios. Então, se eu tirar essa frase, ainda vai ter sentido, mas eu quero trazer uma informação a mais. Neste caso, eu coloco aí entre parênteses, né? Houve um discurso, o prefeito, que naquele mesmo ano seria derrubado e preso, disse algumas palavras. Então, se eu tirar esse termo que está entre parênteses, ficaria, houve um discurso, o prefeito disse algumas palavras. Teria sentido, mas eu quero colocar uma frase intercalada para acrescentar uma nova ideia. Neste caso, eu posso utilizar os parênteses, beleza? Ficou claro? Então, vamos para o segundo caso. Olha só, parênteses, segundo caso. Nas referências bibliográficas. Então, você está fazendo lá, né, uma citação ou utilizou algum texto, você vai colocar lá, a sabedoria começa na reflexão. E você coloca entre parênteses, Sócrates. Neste caso, você não precisa colocar aqui as aspas, tá? Porque já está dizendo que esse texto não é seu, é do grande pensador Sócrates. Beleza? Este um caso bem tranquilo, tá bom? Quando você vai utilizar os parênteses. E o terceiro caso está aí na tela. O terceiro caso em que você vai utilizar os parênteses nas indicações cênicas, rubricas das peças de teatro. Então, olha só, né? Tem um exemplo aí da peça do teatro de Martins Pena, de 98. Tem o seguinte, Tomás fala, é meu, tenho dito. Sampaio responde, pois não é, não senhor. Agarro ambos no leitão e puxam cada um para o seu lado, para eles saberem o que tem que fazer naquela cena. Neste caso aqui, eu coloco entre parênteses esse texto, né? Que eles não vão falar, mas vão agir. Aí eu coloco entre parênteses. Beleza? Tranquilo? Então, estes são os 3 casos em que você vai utilizar esse elemento de pontuação, os parênteses. Ok? E por fim, o último elemento de pontuação, neste vídeo, nós vamos falar sobre travessão. Quando você deve utilizar o travessão, beleza? Antes de encerrar o vídeo, não esqueça de se inscrever, compartilha aí nos seus grupos, no Facebook, no WhatsApp, enfim, para que as pessoas também tenham acesso a esta aula, beleza? Ficou um pouquinho grande, mas assim, bem informativa, tudo bem? Então vamos lá para o último elemento de pontuação, travessão. Quando a gente fala em travessão, a gente tem aí 2 casos, ok? Em que nós vamos utilizar o travessão, beleza? Primeiro, vocês já sabem, olha só, para indicar a fala, começo ou fim, e a mudança de interlocutor nos diálogos. Então tem um exemplo aí de um diálogo, né? Eu utilizei um travessão aqui para dizer que tem o início de uma fala. Você está bem? E eu coloco aí, né, um ponto de interrogação porque é uma pergunta. E o outro aí responde, eu coloco outro ponto aqui, outro travessão, para indicar que é outra fala. Estou bem, e você? Ou seja, aqui a gente sabe, aprende lá nas séries iniciais, lá no começo, quando a gente está começando a ter contato com os textos, que a gente coloca o travessão antes, né, de uma fala do personagem. Beleza? E o segundo caso, tá aí, travessão, segundo caso, para enfatizar expressões ou frases. E aí, basicamente, você quer utilizar alguma expressão destacada dentro do texto, né? Dá uma ênfase, e você coloca ela entre travessões. Tá aí, ó. Exemplo. Ele foi alegre, sonhador,
e amava o que fazia. Tá vendo que eu utilizei aqui, ó, 2 travessões para intercalar esse elemento aqui, para destacar, e aí eu utilizei travessão, beleza? Então, nesses 2 casos, você vai poder utilizar esse elemento de pontuação, ok? Gostou do vídeo? Comenta aí nos comentários, coloque nos comentários. Professor, o vídeo ficou bom, não ficou ruim? Pode comentar aí, dá um like. Não esqueça de dar um like, porque quanto mais likes, mais gente vai ter acesso a esse material, a esta aula. O objetivo desse canal é compartilhar conhecimento, beleza? Então, bons estudos, fique com Deus e até a próxima aula. Valeu!